há quase um mês, eu confesso que eu tenho respondido a maioria dos questionamentos em meu coração com uma afirmação. E essa afirmação é: eu preciso ter fé. E foi a partir disso que hoje a minha pregação vai girar em torno dessa pequena palavra que estampa tantos bonés, camisetas e adesivos de carro. Que palavra é essa? Fé. A fé é algo que atualmente tem perdido sua vocação original, de ser direcionada para o lugar correto. Esse lugar correto pode ser uma pessoa correta ou até mesmo uma promessa correta. É um tempo que a humanidade prefere basear sua vida na razão. E essa palavra, e o absoluto que essa palavra tem, é a maior ofensa para um mundo que é relativista. E essa tal de fé fica como um plano B para aqueles que experimentaram e tentaram buscar algo que parecia estar sempre à frente. Eu sou um desses. Eu busquei algo por um bom tempo que eu sempre perdi essa corrida maluca de estar buscando e eu parecia que sempre eu estava um passo atrás disso. Mas mesmo assim eu fui adiante nessa busca, atrás desse sentido, dessa razão que parecia nunca aparecer. Mas depois da exaustão, em alguns casos, da preguiça de perseguir esse algo, o que resta? Quem nunca ouviu essa frase exclamativa? O que me resta é ter fé. Muitas vezes ela é resultado de um interior cansado que clama por uma solução ou um afago, e esse interior se sente encurralado a dizer: eu preciso ter fé. Mas essa capacidade que é inerente ao homem, o que significa ser inerente? Ou seja, algo que está profundamente ligado a ele e ele não consegue separar. Existe uma capacidade em nós de ter fé, que nós não conseguimos nos separar disso. Ela ainda necessita ser depositada em algum lugar. E que lugar é esse? Onde nós depositaríamos a nossa fé? Abrindo um parênteses rápido aqui, eu gosto muito de uma banda chamada Paralamas do Sucesso. Acredito que a maioria de vocês conheça. E tem os 30 a mais, mas a galera que gosta de música conhece Paralamas, né? E tem uma música que é muito boa, chamada Alagados. E tem um trecho dessa música que a gente canta, que é: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E a gente canta isso, né? Eu não vou cantar porque eu não... Essa voz de cantor, eu não canto. Eu não canto, cara. Eu até pensei, confesso. Eu falei, vou cantar um trechinho, mas eu não posso. Não posso. Imagina se eu cantasse. Seria... exatamente. Quieta. Obrigado, Espírito Santo. E eu preciso combater diariamente com a minha vida cristã esse trecho da música. Essa frase: só não se sabe fé em quê. Meus irmãos, nós sabemos. Existe um lugar eterno onde eu posso depositar a minha fé. E depositar a minha fé nesse lugar agrada quem a criou. Abra para mim aí em Hebreus 11. A gente vai ler um pouquinho Hebreus 11, 10, 12, vai dar uma passeada hoje. Então, Hebreus 11 fala, Hebreus 11, 6, perdão. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
E entrando nesse livro de Hebreus, que eu acredito que a maioria devem conhecer, porque o livro de Hebreus principalmente Hebreus 11, vai narrar ali uma galeria de homens e mulheres de fé. E entrando no livro de Hebreus, nós podemos ver esses homens e mulheres citados como exemplo pelo autor de Hebreus, que existe dúvidas em relação a quem é, e eu não estou aqui para responder essa dúvida, quem sou eu. Mas esses homens e mulheres, eles estão crendo em algo. Eles estão depositando a fé deles em algo. E esse algo, nesse momento, para mim, junta muito com a palavra fé, que é essa palavra que eu citei antes, eternidade. Porque eles estão crendo e vendo em uma promessa, em algo que eles não veem. E quando eu penso, eu vou abrir outro parêntese rápido aqui, quando eu penso em eternidade, ter fé na eternidade, isso é tão importante para que a gente molde os nossos dias, que eu vi uma pessoa, um senhor, no leito de morte, que tinha tanta fé na eternidade, que quando eu conversava com ele, ele sorria, porque ele sabia para onde ele ia. E esse senhor em questão é meu pai, que congregou com a gente um tempo aqui, e alguns conheceram. E se tinha um homem que falava de eternidade, era aquele senhor chamado Seu Renato. Então ele ria, e uma das coisas que eu fui fazer, quando eu encontrei com ele no leito de morte, foi falar assim, não vai não, senhor, porque eu sei que o senhor está bem aí, sabendo para onde o senhor vai, mas eu te quero mais um pouquinho aqui. Fé e eternidade, ele estava em paz, porque o interior dele estava preenchido da certeza do destino que o aguardava. E um detalhe para mim que é muito importante é que, ao ler Hebreus 11, eu gostaria de dizer que esse texto ele começa a ser escrito, ele tem a ver com uma resposta, com um desenrolar de algo que é dito em Hebreus 10, é óbvio. Mas eu vou trazer esse contexto, é bem rapidinho, porque é importante a gente ter isso no plano de fundo quando a gente passar sobre Hebreus 11, que também não vai ser demorado. O primeiro ponto é que essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos judeus. Então, os judeus estavam se convertendo ao cristianismo, para encorajá-los a perseverar na fé cristã e não retornarem ao judaísmo. E isso foi um período marcado por perseguições, dificuldades econômicas. E por isso o autor cita os exemplos, e ele vai chegar em Hebreus 11, porque Hebreus 11 é a galeria de fé dos judeus. Homens e mulheres de referências para a crença judaica. E o autor ele vai ser mais ousado, que no final nós vamos chegar lá, ele vai acrescentar alguém a essa galeria. E o segundo ponto é que esse encorajamento está vindo de um lugar onde o autor está reconhecendo o testemunho de judeus, de pessoas comuns. Hebreus 11 é resultado de Hebreus 10 a partir de um testemunho de judeus comuns. Quem são esses? Nós não sabemos. Os nomes deles não estão lá. Ou seja, existe algo para mim que soa como uma equivalência que o autor faz dos grandes heróis da fé com pessoas comuns, desconhecidas. E ele faz isso em relação ao testemunho que ele vê. E a partir disso ele vai explicar. Então, assim, a explicação de fé em Hebreus 11, ela acontece a partir de um testemunho de homens comuns. Vamos lá, abre lá, Hebreus 10, vamos ler. A gente vai ler do 32 a 35. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que o que tinha desencadeado era o testemunho de homens desconhecidos. Porque Hebreus 11 é muito famoso.
Mas Hebreus, desses homens desconhecidos, ninguém se fala dessas pessoas, né? Então, Hebreus 10, do 32 ao 35 fala: porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e a perseguições, e outras vezes vos associastes ao que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Eu volto a dizer, o surgimento da explicação da galeria de fé é do testemunho desses homens comuns, que o autor quer encorajá-los. Pensar nisso me faz querer não ser reconhecido por um ato de fé, mas só que ele seja frutífero. Eu parei para pensar porque é sério isso que eu estou falando. Sabe? Porque eu posso olhar e falar assim, poxa, eu tive um tempo de comunhão com a Camila, e ela me encorajou, e ela me falou a partir do que ela tem ouvido de Deus, e isso encheu meu coração de fé. Eu vi o que ela tem passado, e eu vi ela consciente do Evangelho, eu vi ela consciente de coisas, isso encheu meu coração. A vida da Camila mexeu comigo. Mas e se eu tiro o nome da Camila aqui? Poxa, eu conversei com alguém, mas eu esqueci o nome. Cara, não lembro. Eu só lembro que a partir dessa conversa, nossa, como o meu coração foi cheio de fé. Como eu fui tomado pelo Espírito Santo a permanecer. É isso que está acontecendo aqui. É isso que talvez a gente possa querer falar para que os irmãos esqueçam quem nós somos, mas lembre o que nós falamos. Quem sou eu não importa, mas o que eu falo nesse aspecto aqui, de encorajamento, de fé, de verdade, isso é eterno, isso é poderoso. E agora deixa aberto em Hebreus 11, vamos lá, Hebreus 11, 1. E ao ler Hebreus 11, algo que fica claro é que a recompensa oferecida por Deus não é necessariamente nessa vida. Por isso que eu falo de eternidade, mas na vida futura. Por isso, para mim, eu repito, a palavra fé deve caminhar ao lado da palavra eternidade. E a fé que hoje é anunciada está muito distante disso, está muito distante da fé que é relatada em Hebreus 11, que Abraão viveu, que é uma grande referência para nós nesse aspecto. A fé que faz sucesso, tanto fora como dentro da igreja, é algo para o aqui e para o agora. E nós precisamos nos arrepender por isso. Sabe? Tenha fé para um namoro, um apartamento, um emprego, um carro zero, uma casa. E, meu irmão, você pode receber, as pessoas falam, e você pode receber isso tão somente se tiver fé. Lembrando, assim, uma observação. Lembrando que essas coisas elas também podem acontecer a partir de trabalho, de compromisso, de um tanto de outras coisas que a gente quer depositar nessa pequena palavra a nossa irresponsabilidade. Mas o meu ponto aqui é que a ênfase dessas promessas está na recompensa que vem agora. E meus irmãos, se eu assim os chamo, é porque assim eu os considero. O cristão falar de fé e resumir a esperança na presente era é bem ruim. Para não dizer que é loucura.
ele está deixando de usufruir de algo grandioso e está se contentando com migalhas. Um carro zero, uma casa nova, são migalhas. E Paulo alerta isso aos Coríntios, e esse alerta nunca deixou de ser tão atual. Não precisa abrir não, é 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ei, meu irmão, é para isso mesmo que você quer Jesus. É para diminuir a esperança redentiva em um tempo finito, em um corpo caído, suprindo anseios do presente momento. É isso mesmo, você quer pegar aquele arcabouço de promessas celestiais dadas em Cristo Jesus e gastar no tempo presente e se contentar com isso? A fé que Hebreus narra de forma maravilhosa a respeito de homens e mulheres que, mediante a promessa, creram e fizeram coisas grandiosas a partir disso. Hebreus 11, 1 fala: ter fé na garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Nós estamos gastando isso, nós estamos gastando a nossa fé com coisas que podemos ver. E elas estão nos consumindo. Principalmente quando nós não as temos. E por causa dessa fé na promessa, esses homens e mulheres alcançaram aprovação. Que homens e mulheres são esses? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, Moisés, Raabe. Uma prostituta usada pelo Senhor, que creu. E o autor ainda num momento ele usa um tom de interrogação e fala assim: o que mais eu direi? Porque depois eu quero que vocês leiam o Hebreus 11 corrido em casa com calma. O que mais eu direi? Porque ele vai nesses nomes de cada um aqui, ó, dando o testemunho do que eles fizeram a partir de crer, de ter fé nas promessas. E se tem algo que move homens, mulheres, líderes e profetas bíblicos, é essa pequena palavra fé. E por meio dela, eu coloquei uma lista aqui que começa legal e termina bem difícil. Por meio dessa fé, eles venceram reinos, eles praticaram justiça, eles alcançaram promessas, eles fecharam a boca de leões, eles apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, tornaram-se poderosos na guerra, fizeram exércitos estrangeiros fugir, receberam pela ressurreição seus mortos. E agora começa a apertar um pouco mais. Alguns deles foram torturados e espancados, zombados e aprisionados, apedrejados e provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. O mundo não era digno desses homens. E algo para mim que torna isso ainda mais intenso e profundo quando leio, é pensar que, agora corre lá para o final do texto, Hebreus 11, 39. É que todos os estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa.
Esse povo não viu no presente momento aquilo que creram e movia sua fé. Sabe por quê? Porque nós vamos continuar lendo o texto aqui, vamos descobrir. Porque em Hebreus 11:40 fala: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sem o quê? E aí eu não consigo chegar no final de Hebreus 11 e não ir no 12, porque eu quero saber o que é. Pula lá para o 12. 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esses homens e mulheres citados, apesar da sua fé exemplar, morreram sem receber a plenitude das promessas de Deus, pois Ele reservou algo melhor para nós em Cristo, para que eles não fossem aperfeiçoados sem a nossa participação futura no reino. Este melhor refere-se a um cumprimento final, a salvação, o descanso, que só é totalmente alcançado com todos os crentes reunidos no reino de Cristo, a pátria celestial. Aleluia! Viu como é sólido o fundamento que você pode depositar sua fé? Meus irmãos, nós temos a promessa que eles não viram. O alicerce da nossa fé tem que contemplar a grandeza do autor e consumador que lhe suportou o que lhe estava proposto. Deixe que as palavras de Deus tomem o seu interior nessa manhã. Hebreus 12:3 fala: considere aquele que suportou todas as oposições da maldade do homem pecador, levando sobre a sua carne essas dores, para que você não fique cansado e desanimado. Eu gosto de brincar, né? E chamar as pessoas de meu considerado. Sabe quem tem que ser seu considerado? Jesus Cristo. O autor de Hebreus está falando aqui: ei, considerem quem suportou tal oposição, dor, levando sobre si o pecado. Para quê? Para que você não fique cansado e desanimado. Segunda-feira isso vai bater na sua porta. Considere a Cristo um lugar seguro para depósito da sua esperança. A fé em Jesus Cristo é um lugar de regozijo e deleite. Porque às vezes a gente fala desse ir até Cristo e eu vou ter que depositar minha fé nele. Parece algo cansativo, enfadonho, chato. Não! Jesus Cristo é um lugar de regozijo e deleite. Eu volto a reforçar, não troque isso por esperanças terrenas e estruturas que te iludem. Conquistas frágeis, onde a traça come e o ladrão rouba. Não bota o seu coração, não bota a sua fé nisso, meu irmão. Eu não quero dizer com isso que você não pode crer e pedir a Deus e ter fé que coisas e projetos irão acontecer. Eu sou das pessoas que faço muito isso. Mas a minha exortação para mim e para vocês essa manhã
Não deixe que isso roube o lugar de protagonismo da esperança vindoura reservada em Jesus Cristo. Amém? Agora nós vamos para outra parte. Eu tenho pensado há uns dias também, e eu gostaria de compartilhar um sentimento com vocês, assim. E eu estou acabando de falar o que eu tenho para falar hoje aqui. Mas eu acho importante eu compartilhar esse sentimento com vocês. Em Hebreus, a própria palavra diz que Ele disciplina os que Ele ama. E é a partir disso que eu queria falar algumas coisas sobre fé também e sobre nós como comunidade, como igreja. Gente, meus irmãos, eu sinto que Deus levou as Escrituras para nos mostrar a nossa fragilidade. E a nossa fragilidade em relação a pilares fundamentais da nossa vida cristã. Que pilares são esses? Oração e leitura da palavra. A sala de oração e os turnos se foram. As escolas e o tempo de estudo se foi. E o que nos restou? Nos restou um vazio que tem um grande potencial de ser preenchido por mentiras por parte de Satanás. E nós temos conversado isso aqui em Montemor, recentemente em Campinas. Meus irmãos, nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Existe uma realidade do mal que não é que nós precisamos valorizar, mas nós precisamos olhar e saber que ela está ali. Que nós já vencemos em Jesus Cristo, mas ela está ali. E que Satanás se aproveita dessas falhas de comunicação, desses gaps, de algumas transições que nós vivemos como comunidade, como igreja, para deitar e rolar falando mentiras a você. Ele diz que nós não podemos e não teremos mais relacionamento com Deus, porque a sala se foi. Ele diz que você não pode ter mais acesso às Escrituras como você tinha, por quê? Porque nós não temos mais escolas. E é nesse ponto que eu tenho sentido que outra crise tem batido a nossa porta. E é uma crise de fé. Uma fé que quer minar, uma crise de fé que quer minar o nosso interior, para que nós permaneçamos orando, lendo as Escrituras, confiando nessas verdades eternas. Deus me deu um ministério, e eu chamo esse ministério do ministério do copo cheio. Eu gosto de olhar para as coisas e ver o copo sempre meio cheio. E nessa crise de fé que está batendo na nossa porta, eu tenho sentido no meu coração uma grande oportunidade de respondermos isso como indivíduos e como congregação da forma correta. E qual seria essa forma? Voltando e lendo Hebreus 12:2. Danusa, coloca aí. Essa versão que eu vou ler é NVT. Mas eu quero que a gente leia isso
sem considerar essa palavra uma mera retórica, concordando com ela se ela soa bem aos nossos ouvidos ou não. Eu quero que a gente lê crendo, para que ela encontre nosso coração. Então vamos lá, Hebreus 12, 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Jesus é o lugar cativo da nossa fé. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Fé para que você possa prosseguir e correr a carreira que lhe foi proposta. Não depositando a sua esperança em apenas nas coisas que aqui podem acontecer, mas deixando que a eternidade de conhecer a Deus invada o seu interior, que por muitas vezes pode estar cansado. E lembre que os dias que aqui nós vivemos são um cisco mediante ao que nos aguarda. Lembrando também que esse Deus que nos compra para si, nos chamou para perto por meio do seu Filho Jesus. E que além de tudo isso, Ele é um Deus Emanuel, que por meio do seu Espírito Santo vem fazer do nosso interior um lugar de encontro. Meus irmãos, existe uma dança da Trindade disponível ao nosso coração. E nós podemos ir até ela e encher o nosso coração de fé. E realmente eu não sinto de me alongar mais essa manhã. Queria pedir que vocês orassem. E eu não vou fazer um apelo específico. Eu queria que todos nós entrássemos nesse lugar e buscássemos isso juntos. Nós estamos juntos nessa jornada.